No vídeo anterior, nós começamos a construção de um escafandro, um capacete de mergulhador. Fizemos a laminação em papel, utilizando cola PVA, laminação em fibra de vidro e aplicamos também uma massa epóxi. Nesse novo vídeo, nós vamos fazer todo o processo de pintura, iniciando com o primer. Vamos lá! Bom, agora eu vou fazer a aplicação de uma massa epóxi. Com a mesma resina, você vê que ela é verdinho, o pote igual. O catalisador, tá? O mesmo catalisador. Vou utilizar também o diluente, que é o álcool isopropílico. Eu utilizei lá também quando eu fiz a laminação. Vou usar um pigmento para poder saber onde eu apliquei, né? Porque é importante para eu ter a ideia da evolução. Mas agora eu vou adicionar um componente. Esse é o talco industrial. O talco industrial ele serve justamente para você engrossar um pouco essa mistura, criando uma massa. A partir da resina, eu vou criar uma massa epóxi, tá? E o que eu vou fazer com essa massa epóxi? Eu vou aumentar a resistência da base em fibra, tá? Além de aumentar a resistência, eu já vou dar um acabamento já na superfície, tá? O nome desse processo, o nome desse produto, né, com esse acabamento utilizando o talco industrial, ele é gel coat. Você consegue comprar um produto similar com tipos de resina poliéster, epóxi, que se utiliza para pintura de navio, algo que precisa de bastante resistência, né? Pode encostar, bater aquele casco, e ele é feito assim. Então eu estou utilizando essa massa, tá? Mas eu mesmo estou construindo ela, eu mesmo estou fazendo, e vou aplicar em todo o escafandro. Estou aplicando com um pincel. Seria possível utilizar, por exemplo, a pintura usando a pistola, né? Uma pistola de gel. Não pode ser uma pistola de tinta, tem que ser uma pistola de gel, porque senão vai acabar com a pistola. Então estou fazendo toda a aplicação, inclusive vou aplicar por cima do EVA, não tem problema nenhum, tá? Já apliquei aí por cima do EVA. E agora eu vou lixar tudo de novo. E assim como a fibra de vidro, como eu estou usando agora o epóxi, é muito duro de lixar, tá? O epóxi é um material realmente muito resistente, então eu estou utilizando aí uma lixa de aço também, e estou lixando ela toda a superfície, né? Fazendo todo o processo novamente, mas agora lixando, e lixando também com uma micro retífica nas áreas que tem mais dificuldade de acesso, essas áreas laterais, por baixo ali da parte lateral do ouvido. Todos os detalhes estou utilizando uma micro retífica e uma lixa também, tá? É um acabamento bem detalhado, precisa bastante aí de paciência, né, e cuidado para poder conseguir ter um bom resultado. Bom, agora eu estou fazendo a aplicação de uma massa acrílica por cima, tá, de toda a massa de baixo. Por que eu estou fazendo isso? A massa de baixo, que é a massa epóxi, ela é mais difícil de lixar, né? Então ela ficou com algumas imperfeições, tá? Por conta da fibra de vidro, né? Ela não tinha a superfície totalmente lisa. Então a massa epóxi foi para isso, e por cima dela, para criar um acabamento ainda melhor, eu estou usando a massa acrílica. Estou aplicando ela com a mão mesmo, tá? Eu pigmentei essa massa acrílica de marrom. Por quê? Porque esse escafandro ele vai ser pintado com aquela cor de ferro fundido, né? Então ele vai ser escuro, um pouco marrom escuro. E se por um acaso ele cair, bater, quebrar, eu não vou ficar com algo branco por baixo, né? Ele ficaria meio que marrom também, então disfarçaria. Por isso que eu pigmentei a massa. E eu estou aplicando em todas as partes, tá? Inclusive por cima também do EVA das extremidades. Venho aplicando com a mão. Eu estou colocando um excesso de material. Vai ser mais difícil de lixar, mas eu prefiro assim para não gerar uma outra etapa, né? Porque depois que você lixa tudo, pode surgir algumas partes ali e é necessário refazer. Bom, agora eu estou lixando, tá? Fazendo toda essa etapa de lixa por cima, né, da massa acrílica, ou seja, eu lixei a anterior, a massa epóxi,
né? Lixei a fibra de vidro e agora eu estou fazendo isso com a massa acrílica. Você pode perceber que ela é mais fácil de lixar, né? Tá saindo até uma poeira, uma quantidade grande de pó ali do que eu estou lixando. Eu estou usando uma lixa de parede, na verdade uma lixa de madeira, tá? Até leve, uma lixa leve, porque senão eu poderia desgastar muito. Você vê que em algumas áreas eu já estou acessando a parte de baixo, está ficando branco, quer dizer que eu lixei demais. E é muito comum nesse trabalho de lixa, de massa, criar algumas imperfeições. Isso é muito comum, né? Quando você está fazendo o acabamento de pintura de um carro, né? Repintura, uma batida, alguma coisa do tipo, é muito comum você fazer a aplicação, aplicar primer, notar detalhes e depois repetir o processo. É isso que a gente está fazendo aqui. Você vai ver que eu vou fazer alguns curativos daqui a pouco, porque algumas partes ficaram mais baixas. Agora, depois da aplicação, utilizando ferramenta, né, da lixa utilizando ferramenta, eu estou lixando à mão também, porque a gente tem lugares que são mais difíceis, mesmo usando a retífica ela tem um formato ali da fresa dela, então a lixa manual às vezes tem um acabamento melhor, e é o que eu estou fazendo para gerar um resultado ainda melhor. Bom, depois de todo esse trabalho, algumas imperfeições ainda ficaram, então eu tive que aplicar a massa em alguns lugares, como vocês estão vendo, como se fossem curativos, né? E novamente aplicar a lixa, retirando esses excessos que eu coloquei, que estavam cobrindo pequenas imperfeições, de buracos, partes mais baixas que não estavam niveladas, né? Então depois de todo esse trabalho, eu ainda teve que fazer essa etapa de curativos. E na verdade, ainda ficou precisando de mais, tá? Seria necessário de mais uma camada de repente para poder tirar mais imperfeições, mas eu acabei não fazendo. Ele ficou apenas nesse primeiro curativo aí. Agora eu estou tirando o pó. Isso é muito importante porque nós vamos começar uma etapa agora, que vai ser a etapa de pintura, que vocês vão assistir no próximo vídeo. E essa etapa de pintura, a gente precisa que a peça esteja muito limpa, né? A peça não pode ter pó, senão a pintura ela não vai ficar legal, tá? Vou fazer a fixação agora do pote. Esse pote ele vai ficar por dentro do escafandro. Esse escafandro vai ser um baleiro, né? Vai ser ser um recipiente para eu colocar bala. Então eu estou colocando aí com cola com cianoacrilato, né? E prendendo ela em todas as laterais, né? Tô colando plástico com plástico. Uma forma de ter uma fixação ainda mais garantida é por dentro acrescentar cola de silicone, tá? Eu fiz isso, mas não está no vídeo, eu coloquei por fora o cianoacrilato fazendo uma fixação total por fora, mas por dentro eu acrescentei também cola de silicone para garantir uma fixação melhor. Agora eu estou fazendo a aplicação do primer total, né? Ele está com muitas manchas de massa, então assim, a ideia é que a gente deixe ele totalmente homogêneo, totalmente por igual, para garantir que a tinta tenha um resultado final melhor. Então o primer precisa ser totalmente aplicado em todas as partes, e o primer ele também tem uma função, né, de nivelamento mínimo. Como ele tem uma viscosidade muito maior, em algumas imperfeições mínimas ali que surgem de pequenas partes mais profundas, pequenos orifícios, você consegue, né, adicionar ali mais primer, fazendo uma pequena cobertura nessa área. Não é para nivelamento, né, como se fosse uma massa, mas ele serve para acertar pequenas imperfeições. Correto mesmo nessa etapa seria eu fazer a aplicação total do primer, como está sendo realizado agora,
né, encontrar algumas imperfeições que ainda ficaram, aplicar novamente aí o processo de massa e lixa para depois aplicar o primer mais uma vez. Eu não cheguei a fazer essa etapa não, porque esse projeto foi um projeto muito rápido, tá? Eu tive que pegar e resolver ele muito rápido, então não foi possível, mas para ficar perfeito o ideal é isso mesmo. Agora você já percebe aí a aplicação, né, total, você consegue ver que ele ficou mais homogêneo, ainda mostra essas pequenas imperfeições que eu falei, mas ele já está pronto para pintura. Foi um trabalho muito acelerado, tive que entregar em 2 dias, né? Então eu não tinha como fazer mais etapas ali para melhorias, né? Mas ainda assim o resultado final ficou muito legal. Agora a gente vai começar a pintura. Isso me atrasou muito, porque eu pensei inicialmente em utilizar esse tom de marrom, né, como era um trabalho rápido, e fazer um desgaste nele, dando a sensação do ferro fundido. Eu já tinha feito isso uma vez, já tinha funcionado. Mas esse esmalte que eu comprei, ele era muito ingrato, muito ruim de trabalhar. Eu devia ter comprado uma tinta de qualidade melhor, né? Então o resultado não ficou legal e eu me arrependi depois e tive que mudar. Você vai ver aí no próximo vídeo que eu mudei o processo de pintura, mas eu deixei esse para vocês também, até para vocês verem, né, a questão de qualidade do material. Tem material que realmente não vale a pena você comprar, jogar dinheiro fora, né? O caso disso daí, eu joguei dinheiro fora, utilizei outra tinta que eu tinha porque fiz outro efeito, né? Utilizei até um material mais caro, porque não vale a pena, não vale a pena. Tem fornecedores aí que realmente colocam os produtos no mercado que não deveriam nem estar no mercado, porque você se arrepende de utilizar, né? Aí na aplicação eu já tinha notado que tava ruim, né? Não ia gerar um efeito, mas como eu já estava com a mão na massa, eu falei, cara, deixa eu pintar tudo para ver se vai dar para fazer, e infelizmente não deu, e o processo teve que ser totalmente refeito da pintura. E vocês vão ver aí mais na frente a solução que eu dei. Foi uma solução que eu achei até que ficou muito boa, porque eu usei cera em vez de tinta e consegui criar o efeito do ferro fundido muito melhor. Estou jogando a tinta por dentro também. Essa parte ela não seria visível, né, na cenografia, mas ainda assim, para gerar um acabamento, como apliquei fibra e também massa ali, para poder, se alguém fosse utilizar isso, não ter nenhum dano à pele, né? Teria que ter um acabamento mínimo ali, pelo menos. E foi aí que eu comecei a perceber que não tinha como utilizar essa tinta, porque você não conseguia, né, lixar. Ela é uma tinta muito ruim, a viscosidade é tão ruim e a resina muito pregnante, então ela se desfazia na lixa. Não tinha como começar a dar o efeito que eu queria. Eu já tinha percebido que ela era ruim, mas aí eu notei que era impraticável realmente utilizar a tinta. Bom, essas são cenas já do próximo vídeo. Você vai ver que ele está preto aí, né? Eu estou fazendo um isolamento para a pintura. No próximo vídeo vocês vão ver que eu realmente mudei e comecei a utilizar uma cera para acabamento. E eu tive que dar essa solução de uma hora para outra, mas o resultado final ficou bem bacana. E eu espero que vocês assistam até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. E se tiver alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, um amigo, parente, conhecido, vizinho, então indica para eles, eu tenho certeza que eles vão gostar. E aí eu já estou fazendo o acabamento com cera. E o resultado final ficou bem bacana mesmo. Espero que vocês assistam até o final. Abraço, pessoal, até lá!